agradar o coração do Pai com os nossos cânticos. Isso é prestação de culto. Considerem isso, pessoal. Amém. Senhor Deus eterno e bendito, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que o Senhor já falou no coração do teu filho. Essa palavra, Deus, que vai ser falada aqui hoje. Ó Deus, e que essa unção, Deus, aquilo que o Senhor já quebrantou, já ministrou, venha falar no nosso coração. Em nome de Jesus, que a tua unção, Senhor, que a tua graça possa estar sobre o teu servo. Em nome de Jesus, e que aquilo que está no teu coração venha ser falado, Deus, e que o Senhor possa falar individualmente com cada um que está aqui, porque a tua palavra é viva e é isso que ela faz. Ela fala, Senhor, com cada um de nós de forma diferente. Usa teu filho, Pai, usa a boca do teu filho, o coração e a mente dele, em nome de Jesus, que todo conhecimento, que todo estudo, ó Deus, receba esse toque especial da tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Débora. Vamos de Bíblia então, igreja? Deixa eu pegar aqui meus aparatos. Já podem ir abrindo em Provérbios, por favor. O pessoal da mídia vai me ajudar com o projetor? Posso. Dá um joinha aí para mim que a gente começa. A gente pode, bom, vocês viram a nossa sequência de estudo, a gente está no livro de Provérbios. Hoje a gente ainda vai falar de Provérbios 4, 23. E eu posso separar minha palavra, hoje a pregação, em 2 blocos. Primeiro, teoria. A gente tem que ter conhecimento daquilo que a gente está estudando, está ouvindo. Por quê? Na hora que vocês foram repetir, compartilhar, passar para frente, fazer o culto na casa de vocês, quem que é o detentor do conhecimento? Vocês. Então aqui vocês precisam ter base. Então a gente vai fazer isso. A gente vai fazer a primeira parte, base do conhecimento sobre o livro de Provérbios. E depois vai ser uma parte de autoanálise. Por quê? Quando a gente vê um versículo que fala, sonda meu coração, protege, vamos guardar o coração, é uma ação nossa. A gente tem que analisar. E eu vou dar uma aprofundada nisso, tá bom? Então, quando o pessoal conseguir compartilhar o slide aqui, a gente já vai para a primeira lâmina, mas a gente vai ler Provérbios juntos de novo. Eu aperto o próximo aqui, aí isso, ó. Pode deixar que eu toco. Inclusive, pessoal da mídia, eu coloquei os versículos nos meus slides, não precisa ficar jogando para a Bíblia, tá bom? Aí facilita a vida de vocês. Valeu. Então, vamos lá. Eu aponto para frente, né? Ou para trás? Para cá? Apontei mais para lá. Tchum. Vai, Bruna, me dá um rap. Foi. Então, vamos lá. Abrir Provérbios. Eu estou usando a versão NAA. E lá diz: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. E olha, eu coloquei um sublinhamento lá. Porque dele procedem as fontes da vida. Então, antes da gente se aprofundar, pode passar para o próximo, Bruno. Vamos ver o que é o livro de Provérbios. A gente ouve falar livro de sabedoria. Você acha que era bateria? Show, tá ótimo. Livro de baixo, passa. Tá bom. A gente vê sobre o livro de sabedoria e a gente vê nos estudos, principalmente no material de seminário, livro sapiensal, sapiência, sabedoria. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você é um homo sapiens. Você é um homo sapiens. Você não é homo erectus, não é homo neanderthalis, você não está nem assim, não. Você está sentado com todos os seus sentidos prontos para ouvir e reagir. E é isso que a gente tem que fazer agora. Livro de sapiência, pessoal, quer sempre passar uma informação para a gente. E não é só o livro de Provérbios. No seminário e também nos estudos que eu busquei, a gente viu que também Jó é um livro de sabedoria, Eclesiastes, próprio Provérbios, alguns salmos do livro de Salmos e alguns outros textos ao redor da Bíblia. São que nem provérbios que trazem conhecimentos. E vocês vão ver a forma literária que Provérbios é escrito. Eu vou dizer aqui. Então guardem, a gente vai começar esse primeiro bloco tendo toda essa teoria, porque a hora que vocês forem ler Provérbios na casa de vocês, para vocês mesmos ou com outros, vocês têm que saber o que vocês estão lendo. Porque eu fiz essa pergunta,
Por que livro de Provérbios? Ah, porque o pastor e a pastora mandou? Ah, está na Bíblia. Está na Bíblia, tem que ler. Não, amém, mas por quê? Falem por quê. Nós temos esse sangue protestante, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E aí eu fui pesquisar, mas quem escreveu Provérbios? Aí eu vi no seminário, estava lá, o próprio rei Salomão. Mas ele escreveu tudo? Não. Salomão também deixou alguns conhecimentos que ele não teve teve momento para fazer os textos originais. E tiveram homens de Ezequias que compilaram esse conhecimento que Salomão deixou depois da sua vida e colocaram em Provérbios. E também rei Agur e rei Lemuel. Falei, sinceramente, pastor, primeira vez que eu ouvi esses nomes. Aí eu falei, cara, nesse ponto você fala, vamos lá abrir o capítulo 30 de Provérbios? Então você vê, Provérbios, clica 30, versículo 1. E olha o que está escrito. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. E aí ele continua. Então peraí, deixa eu interpretar o que eu estou lendo. Se a palavra é de Agur, quem que recebeu essa palavra de provérbio? Foi Salomão? Não, foi Agur. Então vocês viram como que vocês têm que lidar com a Bíblia? Não é assim, amém, tudo que está escrito. Não, vamos tendo entendimento, pessoal. Isso é meditar na palavra. Não precisa ser aquela meditação espiritual. Amém, o Espírito Santo põe em palavras novas. Né? Mas assim, a interpretação literária, e eu estou vendo professoras e professores aqui, aquela parte, análise sintática, análise morfológica, tudo isso conta, porque é língua portuguesa, está traduzido para a gente. Porque, de novo, a partir do momento que você fundamenta, o manipular do livro fica fácil para você contar para outra pessoa. E aí você vai no capítulo 31, como que está o primeiro versículo? Palavras do rei Lemuel. Não foi Salomão, foi Lemuel. Então vocês viram, a Bíblia, o que a gente conta aqui não é fantasia, não, está escrito mesmo. E para ter chegado esse texto na nossa mão, teve arqueologia, o pessoal consultou os originais e falou, não, Sociedade Bíblica do Brasil pode imprimir a Bíblia assim, ou fazer o aplicativo digital. Então vocês têm que dar relevância a isso que está na mão de vocês. Não é por acaso, não é coincidência. É Cristo querendo edificar a sua vida. O texto é morto, mas o verbo vivo, a partir do momento que você lê e põe para dentro do coração, aí é o verbo vivo, porque vocês têm vida. E a gente vai falar disso na segunda parte. Vamos guardando. Por fim, Salomão não só escreveu Provérbios, ele também escreveu Eclesiastes, Cantares de Salomão, que é famoso, são atribuídos a ele. E a data provável que esse livro foi escrito, entre 970 a 930 a.C. Quem é ruim de matemática, e às vezes assim eu olho o número e fico, não, peraí, quanto tempo dá? Cristo nasceu, dia 0. 970, aí para trás dele começa a subir o número. 970 até 2025, você tem que somar. 2025, que é o ano de hoje, mais 970. Pessoal, essa sabedoria que está na mão de vocês, começou a ser escrita com 3.000 anos atrás. Agora começa a passar um videozinho na cabeça de vocês, de todos os seriados de televisão, todo o material que vocês já viram de filme sobre aquela época. Como que era naquela época? E olha que legal, alguns provérbios que a gente lê, relacionamento pai e filho, sabedoria sobre a preguiça, sabedoria sobre amar o próximo, sabedoria sobre cura, se aplica hoje, mas tem 3.000 anos. É coincidência? Ou o nosso pai conhece a gente, ele que nos criou e falou, Salomão, escreve aí, cara. Eles vão precisar saber lá na frente, e você também aí. Amém, igreja? Viram como é que é? Então vamos junto. Então vamos para o próximo aqui. Então, de novo, o Vini foi meu aluno, né? Estilo professor da classe Novas dos Nazarenos. O que é sabedoria? O Espírito Santo me tocou o coração e falou, Fred, quando eu falo para você fazer uma pregação fundamental, é assim, é explicar tintim por tintim. Não traga termos que às vezes você pode perder pessoas que estão ouvindo a palavra. Porque, de novo, eu quero usá-las. E se elas começarem a compartilhar, e alguma palavra difícil, algum termo que não está no dia a dia, você vai explicar. E sabedoria, você começa a buscar na internet, você viaja, né? Vai Platão, Sócrates, até peguei do Cortella. Todo mundo tem uma postagem científica, não é um post no Instagram, gente. É uma publicação científica com o nome dele lá assinado.
o que eu acho de sabedoria. E realmente, sabedoria humana, a gente pode e deve estudar, mas também tem a sabedoria divina. Vamos começar na humana? O que é sabedoria humana? A sabedoria humana, e aqui eu vou pegar a parte da referência que eu peguei aqui. Eu sempre coloco uma fonte no rodapé para você falar, não, o Fred está tirando da cabeça dele. Não. Esse material eu esqueci de falar. Quem não tem meu WhatsApp, o último slide está com o QR Code do WhatsApp. Fred, você passa o PowerPoint original? Eu quero usar no meu grupo pequeno. Eu passo, pessoal. Aqui eu não retenho informação, eu compartilho. Eu vou deletar alguns slides, vou mexer do jeito que vocês quiserem. Só não tira a essência da palavra, porque foi inspiração do Espírito Santo. Amém? E o que essas pessoas falam sobre sabedoria humana? É uma aplicação de conhecimento com discernimento, bom senso, compreensão profunda da situação para ir para a prática de princípios. Então, a partir do momento que você adquire conhecimento, tem inteligência, você vai para a rua e o ambiente está num dinamismo, né, numa dinâmica, numa atividade que você tem que começar a pôr esse conhecimento em prática. E cada vez que você põe isso com bom senso, para um bem comum, isso é sabedoria. Fred, piorou. O que é conhecimento? Dá um passo mais atrás. Porque a resposta do que é sabedoria tem conhecimento lá dentro. E eu também peguei aqui. Conhecimento dá para medir. Dá para medir, Fred? Sim. Eu vou aplicar uma prova aqui com perguntinhas sobre o livro de Provérbios, com múltipla escolha. Quem tirar a melhor nota tem um conhecimento maior sobre o livro de Provérbios. Não estou falando que você é burro ou inteligente. Não, não, não. Dá para medir. Você, Fred, tirei nota ruim. Lê mais Provérbios. E você vai adquirir mais conhecimento teórico. Então, conhecimento, pessoal, é dado, é fato. É esse tipo de informação, até uma informação mais crua, que entra para você. Só que ainda sem aquele link de como que eu vou pôr isso em prática. Entenderam, pessoal? Está bem mastigadinho aqui para a gente seguir. Então, vamos para o mais importante. E aqui é a referência que eu coloquei. Sabedoria divina. Aqui eu parei e falei, bom, pai, eu, recém-convertido, e a pastora Tânia chega para mim, Fred, esse mês você vai ler Provérbios. Eu falo, cara, como que eu vou pensar que o Provérbios, cheio de versículos pequenos, sem contexto antes e sem contexto depois, qual que é a sabedoria divina disso? O que difere disso do biscoito da sorte do Shining Box? Você pede um yakisoba lá, vem aquele biscoitinho, você quebra, e lá tem um conhecimento, tem uma sabedoria. Lá tem uma sabedoria e conhecimento, mas aquela é humana. Se for copiado da Bíblia, é divina. Mas tem. Quantas vezes vocês viram testemunho de pessoas que têm... não vamos falar de pessoas estudadas, mas pessoas que, pela análise ocular, foram para o mercado, não estudaram e são bons comerciantes. São pessoas sábias. Não negocia com esse tipo de pessoa, Fred. Ele quer seu dinheiro, mas ele não vai entregar o produto. Esse tipo de pessoa, por mais que o produto dele é um pouco mais caro, ele te entrega. Isso tudo é sabedoria. Porque se você não tiver, o pessoal te passa a perna. Dei um exemplo, mas vocês entenderam? Agora, a sabedoria divina, a nossa irmã, Rutier Córdova, de Peru, do seminário da nossa igreja Nazarena na Mesoamérica, ela fez a mesma pergunta que eu. E não foi jocoso. O que difere a sabedoria divina do biscoito da sorte do Shining Box? E eu gosto de Shining Box, estou falando bem, tá? Pessoal que está filmando aí. E ela falou, quando é vinda do Pai, deixa eu passar aqui, para falar com exatidão. Aliás, eu escrevi, inclusive. Sabedoria divina, passa uma reflexão sobre a vida numa perspectiva prática, como a gente falou sobre sabedoria, possui um enfoque vivencial, tem uma experiência por trás. Então, a sabedoria divina é um comentário, é um versículo para você, mas já com um background que às vezes você não tem para falar, vai por aqui que aqui dá certo. Só que não é um dar certo, você vai se dar bem na vida terrena. É um dar certo, você vai se dar bem para a vida eterna. Aí que está a diferença. A sabedoria espiritual é para se dar bem para a vida eterna. A tua alma, pessoal, é para sempre. E a partir do momento que vocês praticam a sabedoria divina, o galardão de vocês está se enchendo. Agora, se vocês refutam a sabedoria divina, e são pessoas bem-sucedidas,
Como nós temos pessoas que negam a Cristo e estão se dando bem. Eles têm sabedoria humana. Parabéns para eles, não vamos falar mal. Mas como que está o reino dos céus na vida dele? O que passa de pensamento neles quando eles estão tocando o negócio? Será que aquela decisão que foi bem para o negócio beneficiou todos os funcionários? Aí começa aquela discussão. Empresa só quer o funcionário, só quer o seu dinheiro. Que eu não vou entrar aqui, que eu não estou para fazer polêmica. Mas tenham certeza, a sabedoria divina, ela é para o bem eterno. E se a gente pratica ela, pode ser que a gente está entrando em último da fila. Mas eu tenho o direito de ser primeiro. Não, estou entrando em último para exercer a sabedoria divina. Mas você está fazendo bem. Você não tá, eu e a Maria, a gente sempre briga. Por exemplo, aconteceu agora, vindo de carro, aquela fila de carro para virar à esquerda, é sempre um que corta todo mundo e tapa a fila. Ele viu a oportunidade, ele aproveitou e tirou vantagem de todo mundo que ficou na fila. Sabedoria humana, divina, zero. O que Cristo fala na Bíblia? Os primeiros serão os primeiros? Vinde a mim os orgulhosos? Não, ao contrário. Os últimos serão os primeiros. Vinde a mim os pequeninos, os fracos. Eu serei forte por vocês. Amém? Então vocês viram? Conseguiram fazer essa distinção teórica para ler o livro de Provérbios? O que é sabedoria humana e o que é sabedoria divina? O livro de Provérbios não é um amuleto, pessoal, para ficar abrindo e, vou ler isso aqui agora. Vocês podem ter aqueles livros de devocional para falar aqui, segunda de manhã, eu vou ler sobre o tratamento do próximo. Aí tem toda uma meditação. Agora, a gente tem que saber o que Cristo quer falar comigo. Eu, às vezes, leio Números. É um livro, né, que fala sobre toda a genealogia, todo o censo. Não fala meu coração, está lá. Bom para os arqueólogos. Eu leio rápido, faço aquela leitura diagonal. Só se o Espírito Santo fala, para aí, Fred, está indo muito rápido. Mas busquem isso, pessoal. Esse é o meditar. Não interessa se é 15 minutos ou 1 hora de devocional. Mas é isso que você tem. Pai, o que você quer falar para mim? E pode escrever aí. Você lê, você medita e acontece. Aí você vem com o testemunho. Fred, eu tinha lido um... E no dia seguinte uma amiga me ligou e eu falei exatamente aquilo. Estava na ponta da língua. Vocês estão adquirindo conhecimento e amadurecendo na fé. Essa é a Bíblia. É para isso que serve a Bíblia. Não é amuleto. Tá bom? Então, respondeu minha pergunta. É biscoito da sorte do Shine Box? Não. Para você, Dana. Coloquei a referência lá, inclusive, se vocês pegarem meu material, ela publicou gratuitamente esse estudo. Você clica no hyperlink, vai lá no PDF dela. Então, vamos passar para a próxima? Então, aqui, falando ainda um pouco mais de sabedoria divina, o que a Bíblia... Vamos de Bíblia. Saindo até de Provérbios, o que Paulo falou sobre a sabedoria que foram escritos em Provérbios e todos aqueles outros livros? Aqui, ó. A manifestação do Espírito é conhecida a cada um visando um fim proveitoso. Proveitoso do quê? Da vantagem ou proveitoso do céu? Não percam o conceito teórico que a gente já falou aqui. Não é para você se dar bem. Fred, fiz, mas está doendo ainda. Pode estar doendo a tua carne, mas o céu está em festa. Tá? 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, que é pegar todo esse conhecimento e vamos praticar. Olha o pastor Mateus como exemplo nosso, visão, vamos comprar um terreno. Matematicamente, esquece. A junta fala, não tem dinheiro. Vocês estão falando para o Espírito Santo que não tem dinheiro? Está quitado, pessoal. E está valorizando assim, absurdo. A gente está até bobo, né, pastor? Um terreno que vai fazer um parque de diversão do Cacau Show lá do lado. E a gente querendo ter nosso retiro lá. E o negócio é pai. Continua na direção do céu. E a outros, a palavra do conhecimento. E o conhecimento, foi o que eu falei, é a base da sabedoria. Então, Fred, você está num momento aqui que o Espírito Santo está te dando conhecimento. Você não está pondo em prática, mas você está crescendo na fé. Isso aqui é nossos filhos, nossas filhas, nossos alunos. A gente tem que jogar o conhecimento. Porque se a gente não joga, o mundo joga. O celular está cheio de conhecimento que não é divino. E joga informação. Vocês acham que as minhas filhas são blindadas, que elas só leem a Bíblia? Nada. Às vezes vem umas coisas, filha, quem que te ensinou isso? Veio de um amiguinho da escola. Veio do negócio do celular. Eu e a Maria, a gente olha assim, e aí, como que a gente corrige isso? Porque está errado. Mas a gente está lá, esteja presente. Amém? Sabedoria divina, tudo bem? Vamos ver um exemplo
A Bíblia? Eu não preciso falar nada. Olha que imagem linda que é a inteligência artificial. Pus lá. Dê um exemplo de sabedoria na Bíblia, no Velho Testamento, com o rei Salomão. Quem que lembra a passagem das 2 prostitutas, com os 2 filhos, uma dormindo, infelizmente dormiu em cima do filho, ele faleceu, ela acordou, trocou de filho, e aí começou a briga. Esse filho é meu, esse filho é meu, esse filho é meu. Vamos falar com o rei Salomão. Vocês já sabem o desfecho. Ele pediu para um dos soldados dele, está lá atrás, me dá essa espada aí, vamos cortar ele em 2. E a mãe biológica falou, corta não, deixa para ela, porque meu filho morrer na minha frente, não. E aí, Fred, qual que é o conhecimento de Salomão? Pode matar criança? Não pode, ele sabe disso, Salomão sabe disso. Você acha que ele ia dar uma espadada? Você acha que o conhecimento do pai ia deixar Abraão passar a faca em Isaac no sacrifício lá? Não, mas ele quer ver o coração. Boa, Salomão, faz isso. Vamos ver o coração da real mãe. Você vai descobrir quem que é a real mãe. E ele pôs em prática esse conhecimento, que uma mãe não quer ver seu filho. A outra, pode dividir então. Pode dividir. Já mostrou o descaso. Cristo é amor, está na primeira carta, 1 João 4, 7, 8. Nosso Pai é amor. E quem não tem amor para nada. Não tem amor para nada. Descobriu a mãe. Viram? Conhecimento, aplicação prática, sabedoria de Salomão. E todos tiveram respeito por ele, porque ele seguiu a Cristo. Sabedoria que ele adquiriu. Pegaram a teoria, pessoal? Então vamos voltar para o nosso versículo. Agora vai ser a parte de autoanálise. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu não tenho direito de fala para chamar a atenção de ninguém aqui, de pecado, Pessoal, isso é com vocês, com o Espírito Santo. Mas os slides que eu coloquei aqui é uma análise da nossa existência como corpo, como alma, como espírito. Quem lembra da minha pregação lá? Esses 3 elementos juntos para expressar o amor do Pai. Então, de novo, de tudo que se deve guardar, guardem bem o seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, o que ela está falando? Coração mesmo, pessoal? O que vocês acham? É o coração? É o que está batendo aqui? Agora eu estou como aqui? 75 batimentos por minuto. Eu estou emocionado. Não, quando a Bíblia fala de coração, está falando da alma, pessoal. Está falando do nosso psicológico. Então, é uma metáfora. A Bíblia, às vezes, tem essas situações que, se você ler ao pé da letra, o entendimento, às vezes, fica... Mas coração, Fred, é no literal o coração, não. É a alma. A alma. Então, o corpo interage com a alma, interage com o espírito interage com a alma e manda no corpo. Desse fluxo. E o que ele está falando assim? Fred, de tudo que você tem para guardar na sua vida terrestre, o mais importante é você guardar a sua alma. Esse treco meio filosófico aqui que não... tem um cérebro, se eu fizer um furo aqui eu dou uma cutucada nele, mas é o que está aqui, é psique. Porque da alma procede as fontes da vida. O que é fonte da vida? É no literal uma cachoeira descendo vida, sangue? Não, é as diretrizes do seu caminho para o céu. Porque vida eterna é com Cristo. Vida na terra a gente pode batalhar aqui, a gente faz uma empresa aqui, a gente fica na vida eterna rico, acabou, terminou. Não, vida eterna. Então guardem a sua alma para ter vida eterna. Ok? E aí, falando de alma, esse é o slide mais assustador. A minha esposa viu, você está preparando material, você vai pôr esse monte de informação, você vai ler tudo isso? Eu falei, não, porque senão meu tempo esgota. Mas, pessoal, o nosso corpo é complexo. Quem aqui já folheou livro de anatomia da faculdade? Não estou falando de ensino infantil. O do ensino infantil, até para quem não gosta de biologia, já fica meio, né, o Vini? Lisossomo, mitocôndria. Olha aqui o tanto de hormônio que a gente tem. Temos 2 psicólogos aqui, eles sabem todos esses tecidos internos que a gente tem. Qualquer reação, Fred, eu gosto de ver notícia de acidente de carro. Tem um hormônio que é injetado na sua corrente sanguínea quando você só fica vendo notícia ruim. Tem mãe que coloca, recebi esse testemunho hoje, mãe que coloca o filho e a filha para dormir vendo o Jornal Nacional. Sai hormônio. E qual que é a consequência disso? Está sendo guardado o coração? Eu não vou responder. Não vou falar nem sim nem não, porque senão é minha opinião. Cada um tem o seu tipo de vida. Cristo o som do teu coração para o seu dia a dia. Então comece a fazer perguntas. Porque essa segunda parte da minha palavra é justamente para isso.
para que a gente sonde o nosso coração e ao término dela, se a gente achar algum caminho mal, a igreja está aqui para isso, altar aberto para a gente entregar para Cristo. Mas vamos brincar um pouquinho nesse quadro? Coloquei as referências aqui onde eu peguei. Corpo humano está um pouquinho pequeno, mas eu vou falar. Primeiro, acho que não tem laser aqui, né? Tem? É o R? Tadã. Mas não vai dar. Tato. Tato é tem 5 sentidos aqui. Tato está aqui, ó, pessoal. Tato. Tato é um sentido. A partir do momento que você vai pegando as coisas tendo textura, e isso com criança é muito legal de ver quando você leva ela para o parquinho, ela sai de si. E ela começa a pôr toda aquela experiência pelo tato. Paladar de coisa que você põe também tem o tato da textura. Vou deixar a visão por último, que vocês já sabem que eu vou parar para falar de visão, né? Hoje o nosso olhinho é uma porta de entrada para qualquer coisa. Vamos para o lado de lá. Audição. Escutar. De novo, o que eu estou falando? Guardar a nossa alma, porque dela emana a fonte de vida. O que eu tenho que guardar do meu ouvir para não afetar a minha alma? Vocês são bons para falar não, pessoal? Ou vocês são assim, eu estou num ambiente de churrasco com a família e começou a tocar uma música com uma letra que não respeita o meu Criador. Você sendo da família, a autoridade que você tem na família, por favor, você pode trocar de música? Porque palavrão, música sensual, independente aqui se é minha casa, ou se é sua casa, ou se é um medículo que a gente alugou, não é bom para a nossa família, independente se você crê em Cristo, mas eu creio e isso me ofende, eu não quero. Isso é guardar o coração, pessoal. Ou você vai ficar 1h30 comendo churrasco com a família, que é bom, é seu ministério, a sua família, mas que no fundo está tocando música promíscua. Audição, alma, fonte de vida, não está aparecendo com Jesus, pessoal. Isso é um exemplo meu, eu falo não, eu falo troca, eu falo essa não, pessoal. Mas lógico, a maneira de comunicação, tem muita jeito de você fazer. Vocês não precisam ser chato que nem eu, porque eu sou chato. Ainda bem que eu tenho essa maravilhosa esposa, Maria, que ela olha para mim, vai de leve, Fred, vai de leve. Eu vou de leve. E eu vejo assim, ela me fala, o pessoal da família gosta de você. Amém. Vamos continuar brincando nos nossos 5 sentidos aqui? Olfato. Olfato, onde que vocês estão participando? Que ambiente vocês estão? Eu tive uma experiência ótima. Tive incentivadores para tirar minha carta de moto. Pastor Mateus, Pastor Wesley, Emerson, o Marquinho, o Ari, todo mundo que tira a moto. E eu não percebia que a rodovia tem cheiro. Como assim, Fred? Estou eu descendo aqui de São Paulo até Guarujá, imigrantes, você passa na parte que tem muita floresta, que cheiro gostoso de floresta. Eu que sou agrônomo falo, e é mais geladinho, né? Porque a planta está fazendo respiração lá. Você, nossa, que delícia. Aí você passa no mangue, que cheiro ruim, cara. E Cubatão, cheguei na indústria. Cheiro. E aí, Fred, mas o que cheiro me aproxima ou me distancia do pai? Eu já falei para vocês que o nosso pai é um pai de churrasco? Depois o Vini explica para a gente o que é incenso suave. Ele falou no estudo dele. Prestar sacrifício no Antigo Testamento, que você imolava um cordeiro, colocava no altar e ligava incenso, cheiro de carne queimada é cheiro de churrasco. E o que eles faziam depois? Os miúdos tiravam toda a impureza, os levitas se aproveitavam daquela, não era descartado. E tudo aquilo era sagrado. Tem um ambiente gostoso, chama sua família para fazer um churrasco, sentar à mesa e comer uma carne assada. Amém? Esse era o exemplo que eu tinha. Olfato, paladar, né? Paladar é um sentido muito importante, a gente tem que cuidar. Eu falo para minha esposa, eu não tenho autodomínio. Nessa sessão do supermercado, compra você, porque se eu seguir meu paladar salivando para esse monte de caixa de chocolate, eu vou comprar tudo e vou pecar com gula. Aí ela vai lá, pega umas frutas, tal, paladar. Ela está fazendo não, porque às vezes não funciona, a gente come junto. Mas assim, pessoal, esse slide está muito legal, porque olha o tanto de hormônio que a gente tem no nosso corpo, tanto para o bem quanto para o mal. Eu vejo isso nitidamente de você proferir palavra de bênção. Pessoas que nunca viram falar de santidade na empresa, porque eu não tive contato com ela, e falar parabéns por essa entrega. Cara, você foi um excelente profissional. Nossa, Fred, tudo isso de elogio? É, porque você fez bem feito. E continue fazendo assim. Pode ninguém estar elogiando, mas eu estou te elogiando.
Gente, eu não sei o quanto de hormônio sai na corrente sanguínea da pessoa, mas você foi fonte de vida para ela. Amém? Vou parar de falar, porque eu adorei esse slide, é meio nerd, mas tudo bem. Então vamos voltar para a Bíblia. Fred, você pulou visão. Não pulei visão, não. Olha o que Isaías fala sobre o que a gente também escutar, mas vê. Principalmente a telinha de celular que a gente fica arranhando horas. Quem fez aula comigo sabe, eu ponho lá na minha lista de oração, Fred e Jonatas, oração, mais Cristo e menos celular. Porque se eu deixar, eu fico 1 hora vendo notícia de futebol, que no dia seguinte eu já esqueci. Aí o Espírito Santo vem, terminou de ler Provérbios? Eu não, fiquei vendo futebol. Cadê a fonte da vida saindo de mim através de eu guardar a minha alma? Futebol não é problema, pessoal, mas eu amo Jesus. Eu não amo o meu time. E ele não está tão ruim, mas eu amo Jesus. Vamos ponderar? Ponderem. É isso que eu quero que vocês façam. E olha o que Isaías falou. Fred, você vê o pessoal no celular compartilhando, cuidado com a moto aí, vão te roubar. Cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Fique com temor, fique assustado, fique em casa, não saia. Olha as notícias, assim. Eu vi no momento da pandemia, eu e a Maria discutia muito os epidemiologistas, o jeito que eles comunicavam como se é a pandemia. O pessoal ficou todo mundo assustado. Cara, você faz uma comunicação científica, você se protege tudo, mas segue sua vida. Não é assim, meu Deus, se põe dentro de um caixão, não. Vamos continuar vivendo. A gente teve amigos, inclusive da nossa congregação, não daqui, mas da Igreja do Nazareno, que eles fizeram um bunker. Eu falei, cara, não precisava. Não sei. Espero que Cristo tenha iluminado o coração deles. Mas olha o que Isaías fala. Vamos ler junto, pessoal. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, Isaías, e me advertiu, Isaías, o profeta, que não andasse pelo caminho desse povo. Não ande pela sabedoria do mundo. O que Cristo me falou? Não chamem de conspiração a tudo que esse povo chama de conspiração. Não tema aquilo que o povo teme, não fiquem apavorados. O mundo vai acabar, inteligência artificial, tecnologia. Gente, isso é tudo importante se vocês saberem. Mas começar a virar disso um rumor, porque eu acho que a máquina vai começar a dar tiro na rua para bandido e vai errar tiro e vai pegar. Para. E você ainda replica isso e compartilha no WhatsApp. O que você está enchendo a sua alma? Isso é fonte de vida? Se Jesus estivesse falando, conta para mim o que você leu aí nesse post aí. Olha, só coisa ruim, Jesus. Esse povo está perdido. Tá, o que você vai fazer com essa informação? Você vai lá corrigir? Pelo menos ore. Se isso impactou o seu coração, ora para essa pessoa. Mas não fica alimentando isso. E você não sabe também 100% da veracidade. É difícil buscar fonte confiável hoje, pessoal. As mídias, os jornais, tudo querem clique para ganhar dinheiro. Difícil. Cara, se você abrir um site e não tem um nome escrito Frederico Correia disse isso, já sai. Porque se uma pessoa não assina aquilo que ela escreve, não tem auditoria nenhuma. Salomão escreveu sabedoria. Cristo falou comigo e eu escrevo Provérbios. Pode pôr na minha conta. Mas foi Jesus, foi Cristo que falou. Então, tenho essa sensibilidade, pessoal, porque senão vira conspiração, vira rumor. E vocês vão ficar só falando sobre isso. Só falando sobre isso. E eu falo isso apontando dedos para vocês? Não, gente, eu me policio. Olha a notícia, nossa, eu vou compartilhar para aquele amigo que mora em condomínio fechado. Não vou. Já sei, vou mandar Deus te abençoe para eles. Pum, e faço isso, acaba. Espírito Santo, amém, Fred. É essa mudança de mentalidade, é essa metanoia, muda a sua mentalidade. Porque senão eu vou ter um rebanho aqui só falando de coisas do mundo, sabedoria humana, e fica. Gente, se policiem. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. A Ele tinha que estar com letra maiúscula no E. Que vocês devem temer. Ele vocês devem ter pavor. Porque Ele deu a sua vida eterna. E eterno é maior do que uma vida só na terra. Amém? Vamos avançar? Jeremias, o pastor Mateus falou isso de manhã. Cuidado com o seu coração. Olha, Fred, olha essa fila de carro, eu acho que vai dar para eu colocar lá. Começa a faixa zebrada, vai. Enganoso é o seu coração. Porque a carne quer esse prazer rápido e barato. E se você segue ela sem questionar, desesperadamente corrupto, você fala, olha, agora paguei o pato, eu estou aqui todo pronto para tomar uma multa, atrapalhando quem está... Entendeu, pessoal? Então, quando vem da carne, perguntem, é divino? Essa vontade que eu tive, esse conhecimento que eu tenho, essa sabedoria que eu vou pôr em prática, vem de Deus?
E aí, com essa ponderação, vocês tomem a atitude. Agora, quando vem do pai, do livro de Provérbios, que vocês abriram amanhã. Aqui, li Provérbios aqui, olha que palavra boa falando sobre pais respeitando, filhos respeitando os pais e pais admoestando os filhos. Está na parede da Mackenzie. Leve seu filho nos caminhos do que ele deve andar, do conhecimento divino. Faça essa separação, tá? Eu, o Senhor, sondo o teu coração. Momento de ceia, momento de sondar coração. Hoje, a gente vai abrir o altar para vocês sondarem o coração. Eu provo os seus pensamentos. As tentações que vocês têm, Fred, eu estou com esse pensamento, eu olhei a situação. O Espírito Santo só está fazendo assim, eu dei livre-arbítrio, né, Emerson? O que você vai tomar de decisão com isso? Ele me honrou. Abençoado, tá? Não, deu tudo errado aí, mas ele me honrou. Ele tomou a melhor decisão. E eu estou reconhecendo aqui de cima. Então, sonda, pessoal. O Pai vai se alegrar com a decisão que vocês tomarem para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Suas ações. Depende de você. Amém? E eu tenho outros textos aqui. Por exemplo, Mateus 10. Não temam o mundo. Eles podem matar teu corpo, mas eles não matam tua alma. Simples assim. Não, Fred, o pessoal está me perseguindo aqui na escola. Eu fui contra um conhecimento porque eu trouxe a Bíblia. Não temam. Mas eles estão falando mal de mim. Olha Estevão como exemplo. Morrendo apedrejado. A gente não vai chegar nesse ponto. Falando misericórdia do povo que está jogando pedra em mim. Não sabe o que estão fazendo. Porque eu compartilhei sabedoria divina e eles jantaram para mim idolatria. Jantaram heresias e estão me matando. Ele está indo para o céu e vida eterna. Espero que esses que estão jogando pedra aprendam com isso. Que coração, né? Mateus 22. Jesus respondeu, ame o Pai, seu Criador, de todo o seu coração. Olha como ele repete, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. É tudo a mesma coisa. Ele enfoca assim, gente, guarda o teu coração. E Salmos 139 é até música, né? A Aline Barros canta essa música. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Amém, pessoal? Estou batendo aqui nessa tecla, mas vocês pegaram, né? O conteúdo de autoanálise nessa segunda parte. E aí agora esse momento que eu vou pedir para vocês ficarem de pé, porque ok, Fred, você compartilhou a teoria, você compartilhou o que a gente da Bíblia a gente tem que se autoanalisar, mas o que eu faço com isso? Vamos analisar o nosso coração. Eu gostei muito de um texto que a pastora Tânia compartilhou sobre pureza. Fecha seu olho. Quando você pensa numa situação, você pensa coisas boas ou coisas ruins? Você que sabe. Ah, Fred, eu quero compartilhar isso, é um caminho mau. Tem alguém que você confia para compartilhar esse caminho mau? Eu compartilho com a minha esposa meus pecados e ela me ajuda. Você tem alguém que te puxa para cima na vida espiritual? Essa pessoa você tem que compartilhar. Porque a partir do momento que você confessa a sua fraqueza, você está aos pés da cruz se humilhando. E não humilhando ao olho da minha esposa. Humilhando para o pai, fala, olha, ele reconheceu que ele está com os pensamentos ruins. Então analisa, pessoal. Porque a partir do momento que o Espírito Santo pontua, Fred, isso aqui não está bom. Isso aqui eu quero que você reconheça esse caminho mau. E você vai entregar para mim. Mas os caminhos bons, continue fazendo. E apresenta a sua vida para Jesus. Apresentar, pessoal, pode ser de qualquer jeito. Pode ser aí, pode ser aqui, na sua casa. A gente cria o templo para vocês terem esse momento. Vocês fiquem à vontade de querer vir. Porque eu vou fazer 2 convites essa noite. Um, para a gente apresentar o que a gente quer para o Espírito Santo. E 2, para quem está ouvindo essa mensagem pela primeira vez e falou, Fred, mas eu nem entreguei minha vida para Jesus. Eu quero que essa pessoa aí que você está falando que tem um conhecimento divino fala meu coração. Então, se você tiver também essa vontade de confessar a Cristo como seu único Salvador, por que não hoje? O etíope fez isso com Felipe. Não, peraí. Estou lendo aqui a Bíblia. Muito obrigado, Felipe, como evangelista. Eu quero ser batizado no Espírito. Tem água ali, vamos lá? Olha o bandido do lado de Jesus na crucificação. Tinham 2. Um não entendeu, o outro entendeu. Não tomou ceia, não se batizou, mas ele entendeu o amor de Jesus. Nossa, esse cara é o Criador, Filho do Criador. É a Trindade, está aqui do meu lado e morreu por todos nós e por mim, pelos meus pecados. Jesus vira, hoje mesmo vai estar comigo. Isso extrapola entendimento, pessoal. Como ele não teve toda a liturgia? Não teve.
mas ele entendeu a sabedoria divina, que é amar o próximo. Amém? Então, se você quer entregar sua vida para Jesus, você pode fazer um sinal com a mão. A gente vai orar por vocês. E se vocês querem vir ao altar, apresentar aquilo que Cristo sondou no coração de vocês, a gente vai estar aqui também com os nossos obreiros e líderes, orando junto com vocês. Por quê? A partir do momento que você pede perdão hoje, vocês estão perdoados. E cai no mar do esquecimento. E aí, pessoal, vocês vão dormir hoje e segunda-feira começa. O que eu tenho que fazer segunda? Se arrepender. Se eu, Frederico, entreguei um palavrão hoje, como que eu tenho perdão? É não falando mais. Não pecando mais se você está arrependido. Porque se amanhã eu falar de novo o mesmo palavrão, eu não recebi o perdão no primeiro momento. Mas Cristo já morreu na cruz pelo meu pecado. Aí eu vou pedir perdão de novo e falar, agora vai. Agora eu vou fazer diferente. Não vou andar com esse tipo de pessoal. Eles me levam para o caminho da pornografia. Eles me levam para o caminho de ouvir música proibida. Eles me levam para o caminho de pirataria. Eles me levam para o caminho de dar um jeitinho. E por mais que eu ganhe aqui no momento, eu não estou fazendo minha casa no reino dos céus. Pai, eu quero te entregar isso. É isso, pessoal. E aí quando você parou de fazer, você se transformou. Viu? Não é mágica. Depende de você. É o teu livre-arbítrio. É o teu livre-arbítrio. Não espere que alguém vai pôr uma muleta em você, um braço biônico e vai fazer por você. O Espírito Santo está querendo você. Porque uma vez restaurado, vai ter um cara do lado, uma pessoa do lado que você vai ajudar a restaurar. E aí começa a disseminar esse amor. Então, com humildade, pedir para você ter esse hábito cristão e estabelecer esse diálogo, pessoal. Porque o mundo é todo dia. Então, a gente tem que estar toda hora conversando. Estou no caminho certo? Ó, uma situação nova, uma cultura nova entrando na igreja. Eu estou no caminho certo? Fred, não está. Olha aqui esse texto. Então vamos corrigir. Amém? Feche os seus olhos, pessoal. E quem fica à vontade. Pai, estamos aqui, dia 18 de maio, já chegando quase na metade do ano de 2025. Nos apresentando a Ti nesse culto, das 19 horas aqui na igreja do Nazareno, templo estabelecido por você, um coração quebrantado, coração humilde, porque às vezes a gente para pensar, com os olhos fechados, vem aquelas situações que nos afrontaram, nos ofenderam, ou situações que nós criamos, não tem nada de conhecimento divino e nada de sabedoria divina. Eu quero que Tu me perdoe por isso, eu quero crescer com essa situação, mesmo sendo na dor, para que emane amor. Porque é isso que o Espírito Santo faz. A partir do momento que a gente pede ajuda, Ele transforma em amor. Então eu entrego minha vida agora para Ti, Pai. Porque eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da Bíblia. E que nada me separe desse relacionamento contigo, diário. Hora a hora, minuto a minuto, de segunda a segunda. Porque a partir do momento que eu vou para a rua fazer minhas ações, eu quero ser a imagem e semelhança de Jesus. Eu quero sorrir quando eu tenho que dar um sorriso e quero chorar quando eu preciso de ajuda. E a comunidade vai ter essa comunhão para eu apoiar essa comunidade e ser apoiado. Isso é igreja que cresce para o reino dos céus. Muito obrigado, Pai, porque hoje a gente tem essa oportunidade de usar o nosso livre-arbítrio para conhecer da Sua Sagrada Escritura e falar, me ajuda, Paizinho, a guardar meu coração, porque eu quero, fonte da vida, a direção dos meus pensamentos, do meu agir, para o reino. Não tem lugar melhor que lá. E não tem outro mediador a não ser você, Jesus, que advoga por nós e fala, Paizinho, olha o Fred lá orando, ele entregou aquele problema, vamos ajudá-lo. Agora ele vai crescer mais e ele vai conosco continuar o trabalho de ir e pregar o Evangelho. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de a gente nos pedir perdão e nos arrepender para que um dia novo surja e a gente possa seguir na fé, no caminho da graça. Amém.